Saudos irmãos com a paz do Senhor, amém? É um prazer estar com esse povo lindo, povo de Deus, que para aprender a palavra que liberta, que cura e que salva. Nós estamos estudando já no segundo trimestre os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Nós estamos na lição de número 2, que fala sobre sal da terra e luz do mundo. Como objetivos principais da nossa lição, nós vamos apontar a função do sal, destacar a função da luz, refletir a respeito da influência dos discípulos de Cristo no mundo. Esta aula, meus irmãos, de hoje, ela tem como uma proposta de estudar sobre a importância da nossa influência como cristãos no mundo. Assim, nós analisaremos esse assunto a partir das metáforas do sal e da luz presente no Sermão do Monte. Deus conta conosco para influenciar o mundo atual e, por isso, não podemos deixar de salgá-lo, bem como iluminá-lo. O Evangelho nos chama para isso. Vamos à leitura do texto áureo. Fica em Mateus 5, 13, 14. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Verdade prática. A influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. Para a leitura bíblica em classe, nós temos em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Vamos para a nossa lição propriamente dita. Que tipo de influência você tem exercido nos lugares onde mora, estuda ou trabalha? Perguntas como esta são importantes para tornar mais concreto o assunto em nosso estudo. O ensino do sal e da luz requer de nós a adoção de uma postura influenciadora, porque nós entendemos que a luz e o sal, eles são influenciadores. Eles são algo que, quando eles chegam no local, no ambiente ou no alimento, há uma mudança, há uma melhora naquilo que está sendo feito, porque o sal, ele serve para tempero, e quando ele é colocado como tempero, ele realça o paladar daquilo que a gente estamos fazendo. E a luz, aonde a luz chega, a treva tem que bater em retirada. Não existe nenhum lugar onde a luz e as trevas convivem. Não existe. Se a luz chegou, a treva tem que ir embora. Então, essa metáfora que o Senhor coloca no Sermão do Monte é muito interessante. Por quê? Porque o sal, ele é conhecido como um componente químico. Ele é conhecido como tempero. Então, nós entendemos que, da forma com que nós colocarmos esse sal, ele tem que trazer uma mudança no ambiente, uma reação no ambiente. Então, nós entendemos que essa metáfora que o Senhor coloca nesse Sermão do Monte é algo muito inteligente, porque não existe na face da terra aquele que nunca teve contato com o sal
ou com a luz. Então o Senhor, até para fazer esse tipo de ensinamento, Ele usa da sua sabedoria infinita, sabendo que Ele vai atingir todas as classes que ouvirem esse ensinamento. Porque o sal, além de ser um produto consumido pelo mundo, é algo barato, mas que faz a diferença. Porque se a dona de casa não colocar sal, a comida fica terrível. Mas essa metáfora, ela nos traz algo diferenciado. Por quê? Porque o sal, ele melhora o paladar. Mas se nós colocarmos sal demais, aí fica ruim. Se nós colocarmos sal demais, vai ficar insuportável. A luz, ela é ótima, porque aonde a luz chega, a treva tem que bater em retirada. Mas se a luz for forte demais, cega. Então nós temos, através desse ensinamento e essa metáfora do Senhor, é que o cristão, o verdadeiro cristão, ele tem que ter temperança. Ele não pode ser nem mais nem menos. Ele tem que ser a dose certa. Porque o remédio, ele pode ser ótimo, mas numa dose errada ele pode matar. E assim é o cristão. Ele tem que ter uma dosagem certa para influenciar o mundo. Porque se eu sou cristão e o meu testemunho não é de acordo com uma vida cristã, eu estou colocando sal demais ou luz demais na minha vida. Eu tenho que ter a temperança de conseguir trazer e influenciar aqueles que estão ao meu redor, aqueles que precisam conhecer o que é ser sal da terra e luz do mundo. Nós precisamos trazer uma temperança. E, diga-se de passagem, a temperança é um fruto do Espírito. Então, se nós formos temperados, nós usarmos a dose certa, faremos o efeito desejado. Então, precisamos sim nos policiar e nos trazer na condição daquilo que nós mais queremos, que é salvar almas. E só podemos salvar almas no momento em que nós trouxermos sal e luz na medida certa. Nem que fique salgado demais e nem que fique uma luz que cega aqueles que estão olhando. Vamos para a introdução da nossa lição. Nesta lição, enfatizaremos o papel de sal e luz que o cristão deve ter no mundo. Não basta denominar-se cristão, mas sim fazer a diferença no lugar onde vivemos. Por isso, tomaremos duas metáforas pelas quais Jesus ensinou a respeito da relevância de seus discípulos no mundo: o sal e a luz. Como esta ilumina o lugar de trevas e aquela tempera e conserva o alimento, somos chamados a influenciar o mundo atual. Palavra-chave: influência. Tópico 1. O sal tempera e conserva. Definição. Na Bíblia, a palavra sal aparece como substância branca usada como tempero. Jó 6, versículo 6. Remédio conservante. Ezequiel 16, versículo 4. No grego bíblico, há pelo menos 4 significados para a palavra halas, substantivo neutro para sal. 1 como tempero, 2 como substância fertilizante para a terra arável, 3 como substância que conserva os alimentos da deterioração e 4 como sabedoria e graça no discurso.
Entendam, meus irmãos, que o sal, ele traz várias vertentes para que nós entendamos que precisamos copiar os efeitos que o sal traz nas nossas vidas como um instrumento para salvarmos alma, como um instrumento para salvarmos a nós mesmos. Precisamos estar ligados nas coisas do céu, com temperança, com mansidão, para que nós possamos alcançar a salvação daqueles que estão perdidos sobre as trevas, que estão insípidos e não conseguem sentir o gosto real que é ser um discípulo de Cristo. Subtópico 2. A importância do sal. Podemos dizer que o sal tem a função de dar sabor, pois um alimento na medida certa de sal é saboroso. Essa função simboliza a vida moderada e equilibrada, de modo que traz uma ideia de boa influência do crente no mundo. Outra função do sal é a de preservar o alimento da deterioração. Quando não havia tecnologia de refrigeração, preservava-se a carne esfregando-a no sal e deixando-a no salmoura. Essa função traz uma ideia de oposição ao mundo, pois os cristãos, como sal, são esfregados num mundo que em processo de apodrecimento moral e espiritual. Nós entendemos que o mundo ainda não se degradou totalmente, porque o sal da terra, que é o cristão, ainda encontra-se aqui. A luz do mundo ainda encontra-se aqui na terra. E nós entendemos que o sal, ele conserva aquela carne que está morta. Então, todo aquele que está morto espiritualmente, ao ter contato com o verdadeiro cristão, salgado na dosagem certa, ele acaba recebendo vida, ele acaba recebendo algo necessário para manter conservar a sua integridade física. Subtópico 3. O cristão como sal. Como cristãos, devemos influenciar o mundo que se encontra em estado de podridão espiritual. Nesse aspecto, o cristão deve expressar os valores morais e espirituais do Evangelho em sua vida, opondo-se aos valores do mundo. Não esqueçamos, portanto, de nossa identidade verdadeira na relação que temos com este mundo, de acordo com as palavras de nosso Senhor: vós sois o sal da terra. O Senhor, meus irmãos, Ele não fala, vocês serão o sal da terra. Ele diz bem claro, vós sois o sal da terra. E para que nós possamos influenciar o mundo, nós temos que, como cristão e como sal da terra, nós temos que ter em nossas vidas esse testemunho de que nós nos apresentamos nos templos, nas reuniões, como sal da terra, mas que nós vivemos em nossas vidas esse sal que nos dosa, que nos dá um sabor diferente ao restante do mundo. Precisamos pregar que esse Cristo salva, liberta e cura e transforma, e ter as nossas vidas transformadas em nossas casas. Nós temos que viver aquilo que nós pregamos. É assim que o Senhor deseja que nós nos comportemos. Sinopse 1. O sal tem as funções respectivas de dar sabor e conservar os alimentos. À luz dessa imagem, somos chamados a influenciar a sociedade. Tópico 2. A luz ilumina lugares em trevas. Subtópico 1. Conceito físico e metafórico. A luz procede dos corpos celestes, própria, estrelas refletidas, lua e planetas, que traz claridade e por isso é capaz de iluminar os objetos e torná-los visíveis. Assim, a lâmpada emite luz, o fogo espalha a luz, enfim, a luz ilumina tudo e, portanto, não deixa lugar para as trevas.
Do ponto de vista bíblico, a luz pode ser aplicada metaforicamente a Deus, a Jesus, a palavra de Deus, aos discípulos de Cristo. Porque, meus irmãos, como eu disse na introdução, quando a luz chega, as trevas têm que bater em retirada. Não existe lugar onde as trevas e a luz convivam. Então, se nós somos um cristão verdadeiro, que temos o sal da terra e a luz do mundo, nós temos que influenciar esse mundo perdido e iluminar o caminho deles, para que eles possam chegar até a condição e a estatura de Cristo. Precisamos mostrar que nós somos sal da terra, a luz do mundo, e que eles, por mais que tenham uma vida torta, uma vida totalmente desregrada, amoral e aos bons costumes, ele pode sim, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, pode receber essa dádiva de Jesus Cristo em ser sal da terra e luz do mundo. Todo discípulo verdadeiro, ele recebe essa graça de nosso Senhor. Subtópico 2. O cristão como luz. Nas palavras de Jesus não há dubiedades. Observe que ele não disse, vós deveis ser a luz, mas sim vós sois a luz. No reino de Deus, o que se espera do cristão é que seja e viva como a luz desse mundo. Ao referir-se ao crente como luz, Jesus faz menção às boas obras produzidas por cada um de nós. Essas obras se caracterizam pelos atos de amor e fé manifestos na vida do crente, por meio de um testemunho verdadeiro diante dos homens. Logo, a vontade de Deus é que as nossas boas obras resplandeçam como luz e sejam vistas por todos os homens e estes glorifiquem a Deus. É muito interessante nós entendermos essa metáfora, porque a salvação, ela não vem por obras, ela vem pela fé. Basta crer para ser salvo. Mas se eu creio e eu não tenho compaixão daqueles que em tempos outrora estavam igual a mim, perdidos nas trevas, a minha fé é uma fé morta. Tiago diz que a fé sem as obras, ela é uma fé morta. Precisamos exercitar essa prática da luz que o Senhor trouxe para as nossas vidas em obras. E quando nós socorremos o nosso próximo, quando nós trazemos luz para o caminho deles, nós damos um testemunho verdadeiro de que o Senhor, ele transforma a vida daqueles que se predispõem a estar com ele, para ser transformado, para ser salvo, para ser remido pelo sangue do Cordeiro. Então, o verdadeiro discípulo de Cristo, ele tem que ter uma vida transformada, porque se a luz chegou, nenhuma treva pode ficar na vida dele, nada. Se a luz chegou, as trevas bateram em retirada. O homem velho se passou, tudo se fez novo. Então precisamos viver uma nova vida. Nós passamos a ser o sal da terra e a nossa vida tem que ter tempero, um tempero gostoso, para aqueles que nos observam entender que houve mudança, que houve o agir de Deus em nossas vidas. Subtópico 3. A luz em lugares de trevas. Quando disse que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, Jesus referia-se à impossibilidade de esconder o brilho da luz. No reino de Deus, cada crente é uma luz que brilha no mundo o tempo todo. Nesse sentido, a natureza de quem passou pelo novo nascimento é espalhar a luz do mundo por meio da própria vida. Por isso, o crente deve estar no lugar para o qual foi chamado, fazendo brilhar a luz por intermédio da boa obra. Entretanto, é preciso atentar para esta verdade bíblica. O cristão não pode manter sua vida como um luzeiro pela própria força, mas por intermédio do Espírito Santo que fortalece.
Irmãos, nós quando temos a nossa vida transformada e o Espírito Santo direciona nossas vidas, tudo fica na dosagem certa. Nada fica com luz demais, nem com sal demais. Então, todo aquele que ainda não aceitou a Jesus Cristo, ao ver a nossa temperância, ele vai sentir vontade de se entregar a esse Deus poderoso, capaz de transformar pessoas insuportáveis em pessoas suportáveis, em pessoas amigáveis, em pessoas que possam trazer boas obras e testemunho para esse evangelho da paz. Tópico 3. Discípulos que influenciam. Subtópico 1. Sendo sal. O sal não aparece, pois atua de maneira oculta e silenciosa. Essa referência nos ensina que antes de testemunharmos publicamente é preciso renovar o homem interior. Ou seja, antes de propagar uma mensagem pública, ele precisa ser verdadeiro dentro de nós. Nesse sentido, o nosso testemunho não será titubeante. Assim, o sal poderá estar fora do saleiro e espalhando-se por todo o mundo. Nós entendemos aqui, irmãos, que antes de querermos mudar qualquer irmão que esteja em trevas, nós verdadeiramente temos que aceitar a Jesus e tem que haver mudança em nossas vidas. Se nós dissermos que nós aceitamos a Jesus e não tivermos a mudança no nosso eu interior, nós precisamos se converter. Nós precisamos entregar de novo a vida a Jesus, para que nós assim possamos influenciar, porque a coisa mais triste que tem é um cristão, é um discípulo do Senhor Jesus Cristo, na igreja ser um exemplo, e na vida mundana dele, na vida com a sociedade mundana, ele mostrar que ele é mais um no meio daqueles que ainda não aceitaram a Jesus. Porque as atitudes que eles tomam, o próprio ímpio fica escandalizado, porque ele não faz nada diferente do que o ímpio faria. Então, tem que haver uma mudança, tem que haver algo que possa trazer aos olhos daqueles que estão nos observando que houve mudança. Mas o melhor de tudo é nós termos a certeza que o nosso eu mudou. Porque eu conheço várias pessoas que fazem mímica o tempo todo, como se fosse um cristão que tem luz e sal na vida dele. E eu vejo, que não tem. Mas ele tenta mostrar que tem, o tempo todo fingindo, o tempo todo tentando enganar a si próprio. Isso é a coisa mais triste do mundo, é um cristão que ele tenta mentir para ele próprio, de que ele é sal da terra e luz do mundo, quando na verdade ele próprio sabe que de sal ele não tem nada, e de luz muito menos, que a vida dele é só treva. Então nós temos que entender que essa mudança, ela é muito boa, para que nós possamos servir de testemunho vivo para aqueles que precisam se converter. Subtópico 2. Sendo luz. Como luz, o cristão deve brilhar na família, na escola, na universidade, no trabalho e em toda a sociedade. Os seguidores de Jesus não podem se esconder, eles são chamados a andar na luz, como na luz Deus está. Logo, se o nosso caminho é luz, não pode haver trevas. Nesse caminho, não há lugar para a escuridão, pois o caminho de Deus é de luz, que reflete sobre a sua palavra. Assim como o sol reflete na lua, e a lua parece que tem luz, mas ela não tem. Essa luz vem do sol, que é refletido nela. E as noites de luares são muito lindas. Mas essa beleza, ela não pode ser atribuída à lua, mas ao sol. Então nós entendemos que nós cristãos
Nós somos luz do mundo, mas nós somos luz do mundo porque nós se convertemos a Cristo e Ele é a nossa luz, Ele reflete em nós, para que nós reflitamos, porque sem Ele, sem a conversão verdadeira e sem Ele, nós somos apagados, nós não temos luz própria. Subtópico 3, a influência cristã. Paulo disse que temos um tesouro em vaso de barro. Esse tesouro é a verdade do Evangelho. Nós devemos portá-lo como bandeira num mundo que inteiramente jaz no maligno. Com isso, influenciar a sociedade não significa que o crente seja excêntrico ou ostente alguma coisa. Pelo contrário, a postura de quem é sal e luz é a de um embaixador de uma pátria, cujas referências são a longanimidade, a mansidão, a moderação, bem como outras virtudes do fruto do Espírito. Portanto, o modo de viver por meio de uma nova vida e da prática de boas obras levará os homens a glorificar a Deus. Ouçamos, pois, o conselho de Paulo. Veja prudentemente como andais. Efésios 5, versículo 15. Nós temos que ser prudentes. Nós temos que ter o sal e a luz do mundo. E é interessante que essa metáfora, ela nos leva a várias vertentes, várias direções. Por quê? O sal, ele trabalha no oculto, é no interior. É como se o sal fosse algo que o Senhor colocasse dentro de nós para que haver uma mudança. E a luz? A luz, ela trabalha externamente, porque ninguém consegue esconder a luz. E aí a luz é o reflexo do nosso Deus em nós, para influenciar as pessoas. Então vejam como essa metáfora, ela é muito inteligente, ela é muito, assim, rica e invertente. O sal trabalha na massa. A massa quem é? A massa é a terra. A massa é o grupo. E ele trabalha internamente. Então, o sal representa a mudança do discípulo de Jesus Cristo internamente. E a luz, ela representa a mudança externa, aquela que nós vamos apresentar ao mundo, que nós somos luz para guiá-los, que nós somos luz porque fomos transformados, fomos agraciados por tudo aquilo que o Senhor sempre nos prometeu, que é a vida eterna. Sinopse 3. Os cristãos são chamados a influenciar o mundo em que vivemos, pois somos sal e luz. Vamos à conclusão. Neste mundo dominado pelas trevas do pecado, só mesmo a influência dos servos de Cristo para promover verdadeiras mudanças. É preciso que a luz divina brilhe e a partir de nós, para que todos vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai. Mas também é preciso lembrar de que sem um verdadeiro testemunho, o Evangelho não será levado a sério entre os homens. Entretanto, se o cristão mostra uma vida verdadeira, transformada, sincera e sem artificialismo, exercemos o nosso papel de sal da terra e luz do mundo. Que o Senhor possa abençoar essa lição, que os irmãos possam trazer para suas vidas cotidianas esses exemplos dados aqui. Precisamos ter temperança, precisamos ter a dose certa, precisamos ser luz do mundo para que nós possamos convencer. Às vezes nós tentamos evangelizar e não ganhamos alma para Jesus. Mas será como está a nossa vida? Como está o nosso testemunho quando não estamos ali? Quando estamos convivendo com nossos amigos, quando estamos convivendo na nossa faculdade, no nosso trabalho, quando estamos convivendo no nosso bairro, com a nossa comunidade. Nós precisamos ser luz e sal da terra o tempo todo. Não é só de vez em quando, ou não é só em momentos específicos, mas tem que haver uma mudança de dentro para fora. Que Deus te abençoe, te guarde, que o Senhor possa resplandecer essa luz sobre ti. A paz do Senhor.